Olá, leitoras e leitores do Jornal Vale. Hoje o Vestibular em Cena vai dar uma dica de vestibular um pouquinho diferente. Nós estamos no Parque Vicentina Aranha, aqui em São José, e a escolha da paisagem não foi à toa. É sabido que a natureza é muitíssimo utilizada em textos literários. Em literatura de língua portuguesa, por exemplo, basta pegar os trovadores lá na Idade Média, que já utilizavam em suas cantigas de amor e amigo a natureza para tratar da beleza de sua amada. Na literatura realmente não faltam nomes para falar deste conceito. Sim, isso é um conceito, se chama naturismo, a valorização da natureza nos textos literários. Não vá confundir esse termo com naturalismo, tá bem? Naturalismo foi a literatura cientificista da segunda metade do século XIX. O naturismo vai aparecer para você esse ano com muita força, tanto na FUVEST quanto no Enem. Por quê? Desde o ano passado, a FUVEST escolheu Iracema, de José de Alencar, como leitura obrigatória. E Alencar, dentro do seu chamado projeto nacionalista, envolve a Índia num processo de idealização muito intenso, porque ela está totalmente amalgamada à natureza. A natureza tropical cearense, no caso do enredo de Alencar. Então é bem provável que isso seja cobrado de você no Enem também, tá certo? Falando em poesia, nós não poderíamos nos esquecer de Casimiro de Abreu, por exemplo, que está lá na segunda fase da poesia romântica, chamada ultrarromantismo, e utilizou a natureza para tratar da saudade da infância. Casimiro é conhecido por sua nostalgia. Utiliza a natureza para idealizar a infância. Esse foi um tempo bom que não volta mais. Portanto, as laranjeiras, o céu, o mar, tudo de forma extremamente idealizada, é utilizada aos montes em suas poesias. Os românticos, em geral, fazem uso da natureza para idealizar sentimentos e personagens. Gostaram da dica de hoje? Naturismo, valorização da natureza em textos literários. Continue com a gente aqui no Jornal Vale, pelo canal Vestibular em Cena lá no YouTube. Até a próxima aula, fique conosco. E aí, meus caros, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro com o jornal O Vale do Vestibular em Cena. Aliás, estamos diretamente dos bastidores do estúdio do Vestibular em Cena. Hoje o nosso tema é parlamentarismo, que volta e meia na história do Brasil sempre vem à tona. E como vocês sabem, nessa situação de instabilidade política e econômica, mais uma vez esse tema vem à tona. O ano passado houve a estreia de uma PEC, o lançamento da PEC 245/16. Em poucas palavras, essa PEC defende a implantação do parlamentarismo no Brasil. E ele funcionaria da seguinte maneira: eu e vocês, através de eleições diretas, elegeríamos um chefe de Estado, um presidente, e a ele caberia as funções diplomáticas do país. Por sua vez, ele escolheria um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro então seria responsável pelos arranjos políticos legislativos, tá certo? Então nós teríamos um chefe de Estado e um chefe de governo. Além disso daí, essa PEC também mudaria o nosso sistema eleitoral. Afinal de contas, ela defenderia o voto distrital majoritário, que em poucas palavras seria algo como dividir o território nacional em distritos eleitorais, com o mesmo número de cadeiras no parlamento. Dessa maneira, cada distrito escolhe um parlamentar. Combinado? Bem, se esse é um tema, se esse é um projeto interessante para o país ou não, fica por tua conta. O que eu posso oferecer para vocês é um breve histórico, já que o parlamentarismo no Brasil ele foi colocado em prática ao longo do século XIX, particularmente de 1847 até a proclamação da República. O Dom Pedro II, à época, ele era chefe de Estado e também chefe de governo. E esse parlamentarismo chamado de às avessas foi responsável pela pacificação social. E dessa maneira, então, também ajudou a estabilidade do Império.
Tanto é assim que alguns historiadores chamam o nosso segundo reinado de Pax Imperial. O parlamentarismo também veio à tona, também foi um tema recorrente ali no auge da Guerra Fria, em 1961, logo depois da renúncia de Jânio Quadros. E naquele momento o parlamentarismo chegou a durar 17 meses. O governo de Jango foi afetado pelo parlamentarismo, como nós sabemos, como uma medida do Congresso para enfraquecer a sua presidência. E à época o Jango era chefe de Estado e o chefe de governo, um deles, porque foram 3, foi Tancredo Neves, o avô do atual Aécio Neves. Como você pode ver, parlamentarismo tem a sua história no Brasil. Mais uma vez, no segundo reinado, no século XIX, período de pacificação social, tudo bem que parlamentarismo chamado de às avessas, e no auge da Guerra Fria em 1961. Agora, para não deixar vocês da mão, voltemos à pergunta inicial. Será que de fato o parlamentarismo hoje nos interessa? Bom, digamos que aqueles que são defensores da proposta dizem que um parlamentarismo hoje seria uma forma de evitar a interferência do executivo sobre o legislativo, isto é, do partido do executivo sobre as tensões, as negociações do legislativo. Dessa maneira, o legislativo ganharia mais autonomia e eficiência. Por sua vez, aqueles que são contra a medida dizem, em suma, que, olha, implantar parlamentarismo no Brasil hoje é como pintar uma casa sem reformá-la, porque no fundo, uma coisa que de fato define a política no Brasil e seria capaz de melhorá-la, de transformá-la, é o meu e o seu voto, a nossa consciência política. Tá legal? De qualquer forma, fica aí a sugestão de estudo. Nós temos um parlamentarismo, uma história do parlamentarismo no Brasil e um tema em pauta hoje em dia. Esperamos que vocês tenham gostado da proposta. Fica aí a sugestão política para vocês e continue nos acompanhando. Aqui na página do Vale, deixem seus comentários com dicas e sugestões de temas lá na página do Vestibular Ensina e também em nosso canal. Um abraço forte, até semana que vem. Olá, leitoras e leitores do Jornal Vale. Hoje o canal Vestibular em Cena traz para vocês um assunto muito especial. Vamos falar dos 100 anos de composição da canção Carinhoso, de Alfredo da Rocha Viana Filho, o nosso querido Pixinguinha. O famoso apelido veio quando ele contraiu a doença popularmente chamada bexiga, e então tornou-se o Bexiguinha, que evoluiu para Pixinguinha. Aliás, depois de amanhã, dia 23 de abril, ele faria 120 anos de idade. O início da sua vida musical deu-se em parceria com Donga, num grupo de jazz chamado Os Oito Batutas. Aliás, esse envolvimento com o jazz rendeu muitos problemas ao Pixinguinha, pois a canção mesmo, Carinhoso, foi composta por ele em 1917, porém só entrou para o disco em 1928. Foram mais de 10 anos na gaveta, porque o criticavam muito, dizendo que a canção tinha fortes vestígios do jazz, não era devidamente um chorinho. Mas só em 1936 que a canção vai ganhar o mundo, quando o Braguinha coloca seus lindos versos nela. Você encontra na internet muitos vídeos do Pixinguinha, mas vamos deixar uma dica especial para vocês. Um documentário chamado Saravá, de Pierre Bauru, feito em 1969. Lá você encontra o Pixinguinha, o Baden Powell, a Maria Bethânia, o Paulinho da Viola, todos muito jovens, com as composições ainda à flor da pele. Vale a pena conferir. Se você não é muito familiarizado com as canções do Pixinguinha, além do Carinhoso, vamos indicar para você o Lamento, que ele fez junto com Vinícius de Moraes, e também a valsa chamada Rosa, que ele fez com Otávio Souza. São belíssimas canções. Por que é preciso ter esse conhecimento de mundo? Vestibulanda, você tem pela frente o Enem. E essa prova todos os anos cobra conhecimento de música popular brasileira. São em média 5 questões na prova de linguagens todo ano abordando esse tema. O Pixinguinha apareceu em 2015 com uma música chamada Iaô. O Enem cobrou de você justamente a influência da cultura africana nessas canções populares. Fiquem atentos a esse tema. Escutem choros, sambas, afro-sambas, como o do Baden Powell, por exemplo. Continue conosco por aqui pelo Jornal Vale, lá pelo Vestibular em Cena.
Inscreva-se no nosso canal, preparem-se para o vestibular. Até a próxima, pessoal. Beijo! E aí, meus caros, tudo bem? Hoje nós estamos aqui diante da rodovia Dutra, que vai ligar São Paulo até o Rio de Janeiro, justamente para mostrar para vocês como o tráfego pode afetar a nossa economia, já que, para tomar um exemplo, quanto mais caminhões passam por aqui, mais os estudantes da Unicamp, da Unesp e da USP agradecem. Afinal, isso faz aumentar o nosso ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que vai financiar as nossas universidades estaduais. Pois é, essa é uma função social bastante importante dos impostos que nós pagamos. E de certa maneira, esse é um grande tema hoje, nessa sexta-feira, quando nós ouvimos falar de paralisação numa escala nacional. Afinal de contas, o que está em jogo é o tamanho do Estado brasileiro, a sua função social e as reformas trabalhista e da Previdência. E já que o nosso cenário é sempre vestibular, o que isso nos interessa? Então, de que forma que isso nos interessa? A gente tem que dar um pulo há 100 anos atrás na história do nosso país, quando em julho de 1917, no calor da Revolução Russa e também da Primeira Guerra Mundial, cerca de 400 operárias de um contorifício de uma fábrica de tecido na Moca paralisaram a produção, inflamadas pelo socialismo marxista e também pelo anarquismo, e conseguiram colocar em prática a reivindicação de suas pautas, que era o fim do assédio no chão de fábrica, a redução da jornada de trabalho e também o aumento salarial. Só que naquela época a paralisação, a greve, ainda não tinha esse caráter, digamos, nacional. Hoje em dia, como nós sabemos, o objetivo é bem esse. Portanto, se você quer mandar bem nesses vestibulares, particularmente na FUVEST, que sempre vai tratar da formação da classe operária brasileira, fiquem atentos. Deem um pulo na história de nosso país, na greve geral de 1917. Ela deu um start com a movimentação de mulheres aqui na Moca, em São Paulo, e gradativamente conseguiu conquistar o território nacional. E que fique claro, à época, a grande ideologia era o anarquismo. O anarquismo que veio junto com os imigrantes italianos e espanhóis e que forma a consciência política da nossa classe operária ao longo da Primeira República. Tá legal? Portanto, aproveitem o feriadão que vocês têm adiante e bons estudos. Continue nos acompanhando aqui no Vale e também lá no Vestibular em Cena. Tchau!